Oi, gente! No episódio de hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico, um assunto bem sério, que preocupa muito as mamães desde antes da gente engravidar e quando a gente tá grávida e depois que nasce o neném, que é a amamentação. E a gente vai ter uma participação muito bacana da Renata, que é uma enfermeira que inclusive foi a pessoa que me ajudou, tirando algumas dúvidas, me dando algumas dicas e realmente pra mim, assim, como pra muitas outras mamães, acaba dando uma frustradinha, né? Então eu vou contar pra vocês também mais pra frente, além da experiência, da minha experiência da gestação com a Melinda, eu vou falar também um pouquinho com a Renata pra ela dar algumas dicas pra gente e vai ser um papo muito bacana sobre a amamentação. Eu espero que vocês curtam o episódio de hoje e que seja bem esclarecedor pra vocês, viu? Que ajude bastante as mamães aí a relaxarem um pouco mais pra poder dar o leitinho pros pequenininhos. Bom, hoje então a gente vai falar sobre a amamentação, que é um assunto que atormenta muito a vida das mamães, né? Vou falar um pouco por alto, porque a gente vai ter a participação da Renata hoje, que vai dar pra gente conversar bastante sobre esse assunto. Mas, infelizmente, pra mim, a amamentação não foi uma coisa tão simples. Até eu fiquei um pouco frustrada. Eu acho que acontece isso com muitas mães, e cada vez que eu ficava mais frustrada, menos o leite descia. Eu fiz várias investidas em várias coisas de chá, de medicamentos, que me falaram que era bom pra estimular, pra poder produzir mais leite, inclusive deixar a Melinda mamar bastante. E eu fiz tudo que eu podia. Cheguei num limite, assim, não só de exaustão, mas também de machucar o próprio seio. Com o tempo foi diminuindo, não foi uma coisa que eu tive muito controle, então eu acabei tendo que partir pra fórmula muito antes do que eu gostaria. Na verdade, assim, a Melinda era muito preguiçosinha. Ela dormia, então fiz várias técnicas de deixar ela mamar pelada, fiz várias coisas pra poder ver se eu conseguia estimular ela a mamar, mas ela era preguiçosinha, ela deitava no peito e dormia. Uma coisa que eu até acabei fazendo também, que pouca gente conhece, eu não conhecia na época, que chama relactação. E é muito bacana, assim, são dois caninhos que você coloca aqui, você coloca junto com o seio e junto o leitinho seu, né, o leitinho que você tirou, pra tentar mamar junto e tentar assim estimular e alimentando o neném com o seu próprio leite. Então eu fiz tudo que eu podia, mas realmente eu consegui amamentar legal, assim, até 3 meses e pouquinho. Com 4 meses eu já tive que entrar com a fórmula e aí eu tive que entender e deixar de ser egoísta, de querer eu amamentar ela sem ter como e partir para a fórmula para poder ela ganhar os nutrientes que ela precisava, poder engordar, ganhar peso. Então a minha experiência com a amamentação foi assim, eu achava delicioso sentir ela mamando, olhar ela mamando, era um momento incrível, mas eu também consegui descobrir esse nosso momento, esse nosso olhar de outra forma, mesmo não conseguindo amamentar pelo meu seio depois dos 3 meses e meio, 4. Então é isso, agora a gente vai tirar algumas dúvidas com a Renata, que ela vai esclarecer bastante esse assunto pra gente, que é um assunto bem polêmico, um assunto que a gente tem bastante dúvida, né? Bom, hoje eu tô aqui com a Renata Henrique, que é enfermeira, que foi quem me ajudou pra caramba quando eu tive a Melinda, lá desde o hospital já, né, Rê? Ela me ajudou com a amamentação bastante. Como eu contei pra vocês, eu tive algumas dificuldades com a amamentação, porque no início tinha bastante leite e a Melinda não mamava muito, e aí depois foi diminuindo naturalmente. Então assim, a Rê veio aqui pra me dar esse auxílio, tentar me ajudar a não perder a produção do leite, né, e fazer com que a Melinda ficasse acordadinha pra mamar, porque ela era bem preguiçosinha, viu? Então a Renata Henrique tá aqui pra ajudar a gente a esclarecer algumas dúvidas com a gente, né, Rê? Claro, com certeza. Tô super feliz que você tá participando. Eu também, de encontrar com vocês novamente. Rê, olha, eu vou tirar algumas dúvidas com você, eu fiz até minhas anotações aqui, bem do inicinho lá. Como preparar os seios ainda na gravidez? Essa questão, a gente fica meio naquela assim, a gente tem uma orientação que a preparação do mamilo e dos seios na gestação é banho de sol e no banho você usar o menos de sabão possível, sabonete no caso, pra não ressecar a pele, tirar a hidratação do mamilo. E não é no bico, é na auréola como um todo, né? Toda, na areola toda, areola e mamilo. Porque ele tem uma hidratação, se você passa muito sabonete, né, muito sabão, ele acaba ressecando e futuramente acaba machucando mais fácil. E não passar hidratante também, nada disso. Não, então aqueles óleos que a gente passa na barriga pra estria e tal, impossível, não pode nunca encostar aqui no mamilo, no peito, né? Não, até pode, mas não precisa chegar em areola, em mamilo, ao redor da mama. Eu fazia muito a questão da bucha, fiz bastante, assim, até teve uma vez que sangrou antes mesmo da Melinda nascer, porque eu achava que eu tava super preparando, então eu fazia muito com a bucha e fiz o sol. Uma coisa do banho de sol que eu vou falar pra vocês, assim, que por experiência, vocês tomem cuidado, que não foi legal pra mim,
mim. Eu fiz o banho de sol nos seios, foi super bacana, só que eu pegava sol inclusive na barriga. Isso não foi legal, ficou manchado. Então assim, se for pra pegar só nos seios mesmo, né? E aquele solzinho da manhã. Coisa importante de colocar, Thaís, é o mamilo invertido, que muitas mulheres têm legal. essa questão. O que é importante? Durante a gravidez, a gestação, você fazer uma massagem no mamilo. Com a ponta dos dedos, você pega e começa pra estimular um bico, pra quem não tem, né? Você vai esticando a areola, você vai pegando no mamilo e tentando puxar. Muito bacana essa dica. Muito isso legal. Futuramente ajuda na hora da amamentação. Então vamos lá, vamos continuar. A segunda pergunta é: como ajudar a soltar o leite quando o bebê nasce? Primeira coisa, a amamentação ela tem que ser assim. O bebê nasceu, nos primeiros minutos de vida já tem que tentar estimular, tá? O bebê colocar a posição com a mãe ali, o contato com a mãe. Então, comigo foi exatamente assim. Na hora que a Melinda nasceu, eles trouxeram ela pra eu olhar. Eu nunca vou esquecer na minha vida aquele momento, né? Eles trouxeram ela toda sujinha, assim. Eu olhei ela e depois eles levaram. Aí trouxeram ela já limpinha, toda enroladinha e tal, e direto pro meu peito, assim, pra poder mamar mesmo, assim. Já foi direto aquela boquinha procurando, e já colocaram aqui. Eu fiquei assim, né? Você fica, meu Deus, tá acontecendo, é real isso. Então, assim, pra ter produção, tem que estimular. Lembrando que o colostro, ele é em pequena quantidade. Tem mãe que fala, eu não tenho leite. Realmente não é leite. E o que é exatamente o colostro? O colostro, ele é o leite inicial. É como se fosse a primeira vacina do bebê. O mais importante dele são os anticorpos. Ele é como eu falei, a primeira vacina do bebê, porque ele é muito rico em anticorpos. Isso é importante, o bebê pegar essa fase do colostro e aí continuar a sucção até o leite maduro, né, que a gente fala, acontecer a apojadura, que é a transição do colostro pro leite. Nossa, eu lembro quando aconteceu isso comigo, o peito fica desse tamanho. Fica enorme, dura, você vai apertando, vai jorrando aquele leite, assim, né? É impressionante. Uma coisa que eu tinha muita dúvida era, assim, quanto tempo deixar o neném mamando. Por exemplo, mesmo com o colostro. Então, acho que é legal esclarecer um pouquinho disso, assim, mais ou menos tem um tempo? A gente conta como não se pegar muito a tempo, e sim a qualidade da mamada, a qualidade da sucção. Então tem bebê que mama 5, 10 minutos e tá satisfeito e consegue retirar o que ele precisa. Eu lembro que vocês falavam muito pra mim assim, fica no peito até esvaziar. Quando você sentir que esvaziou, aí se ele ainda tiver fome, passa pro outro, né? Porque no início é estimulação. Quando acontece a apojadura, aí é importante o bebê esvaziar uma mama para depois passar para outra. Porque o leite posterior é onde tem a gordura. Então, anterior, água, que é o primeiro leite que o bebê pega. Depois, o posterior, que ele vai saciar a fome dele. Então, por isso que a gente orienta uma mama de cada vez. Próximo. Como saber se a pega tá correta? Essa parte é um pouco mais fácil. O bebê, ele tem, primeiro, quando você vai posicionar, você estimula o mamilo na boca do bebê, só que ele abre a boquinha e você encaixa. Quando o bebê encaixa, ele tem que estar com a boquinha em formato de boca de peixe, que a gente fala, abertinha em cima e embaixo. Não pode ter covinha e na sucção não pode ter barulhinhos. Bom, próxima. Como ajudar o leite a não secar ou empedrar? Tem mãe que sofre com isso, né? De empedrar, né? Sofre. Diz que é uma dor. Dói, porque assim, o que acontece? O leite, o bebê estimula, porque quanto mais você estimula, mais produz, tá? Então a gente orienta uma coisa que é importante, as mães não tomarem durante essa fase banho muito quente. O banho quente, ele estimula e aí acaba hiperproduzindo. É aí onde acontece o empedramento, aquela mama muito cheia, a mãe começa a ter dor. Tem pacientes que, assim, tem até muita febre. Tem que tomar cuidado com isso. A hiperestimulação, o uso de bombinha também não é indicado nesses primeiros dias. Mas aí como é que você tira o leite para armazenar? A ordenha manual. É com a mão. Manual. Vocês fizeram muito isso lá em mim. Logo que veio a apojadura, vocês fizeram isso lá em mim. A gente tirava, que dói, mas é uma dor assim, é uma dor suportável. Bom, próxima. A pergunta que todo mundo quer saber, inclusive eu quis saber muito na época, que é como aumentar o leite. Então, assim, tem umas coisas que me falaram muito, mas eu não fiz nada disso. Essa coisa de canjica, de cerveja preta. Tiveram alguns chás que eu tomei pra estimular. E alguns medicamentos eu tomei também pra tentar estimular a produção. Então assim, isso foi o que eu fiz. Agora essa coisa de canjica, cerveja preta, gente, eu ia amar. Porque eu amo canjica, eu amo festa junina, mas assim, não vai rolar, né? Isso só vai fazer a gente ficar enorme de gordinha e não vai ajudar a produção do leite, né? Não. Então é mito mesmo. É mito. Olha, uma coisa importante, Thaís, é a questão da cerveja preta, tá? Isso não pode. É mito mesmo. Álcool e gente, passa mito, pro mito, bebê. mito. E a questão da canjica, vai fazer mal?
Não. Vai engordar? Vai engordar. Vai engordar. E outra coisa, o bebê pode ter uma intolerância. A coisa do chocolate influencia também? Um pouquinho. Não é legal, né? Não. Acho que tudo na medida certa. Sim. Nada em exagero. Então é isso, gente. Como aumentar o leite. Fica aí, eu acho que agora uma dica que eu vou dar pra vocês, que eu tentei seguir, mas não foi muito fácil. E acho que não é fácil mesmo. É ficar calma. É ficar tranquila, é ficar relaxada, ficar em paz. E eu, como estava vendo que o leite estava diminuindo, tudo que eu não fiquei foi tranquila. E aquilo foi me deixando muito angustiada, então acho que isso, infelizmente, acabou prejudicando mesmo, né? Mas também, primeira experiência, primeira gestação, eu queria tanto que desse certo. Acabei não conseguindo ficar calma diante dessa situação. Bom, Rê, muito obrigada por tantas dicas, por esclarecer tantas coisas pra gente, porque assim, realmente aqui no canal, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, mais falam é sobre a amamentação, que é uma questão realmente pra todas as mulheres, que é muito lida, é muito falada, é muito comentada, mas sempre que acontece com a gente, é tenso, né? É muito. Então, obrigada, viu? Da próxima vez a gente vai ter mais participação da Renata aqui. Com certeza, né? com todo prazer. Obrigada, Rê. Imagina, eu que agradeço. Gente, agora eu vou fazer um hashtag Tatá Responde especial aqui nesse nosso episódio falando sobre amamentação tão bacana, tão esclarecedora. A Renata, assim, ela foi um anjinho pra mim naquela fase, no meu inicinho com a Melinda, e eu espero que tenha ajudado bastante vocês. E aqui, olha, tem uma pergunta da Adriana Costa, a Rafaela Cardoso e a Luciana Pamplona. Muita gente pergunta isso, a gente pegou elas pra dar o exemplo. Aqui elas perguntaram se eu tive dor ou rachadura. Então, como eu já falei pra vocês, eu não tive isso, mas tive relatos de amigas que já tiveram, assim, que o bico do peito sangrou, que saiu pedaço do bico do peito, que mordia a almofada de tanta dor que tava sentindo. Eu não senti isso, graças a Deus eu não passei por isso. Vamos ver como é que vai ser agora, né? Com o Teodoro. Mas com a Melinda, não passei por isso. E assim, uma coisa que eu posso indicar pra vocês, a rachadura pode ser ou pega errada, ou pele ressecada, ou uso incorreto de bombinhas, tá? Tudo isso, gente, ó, foi a Renata que me indicou. Então, assim, uma dica boa que ela me deu é passar o leite materno nos mamilos antes e depois das mamadas. Isso parece que é muito bacana, que funciona bem. Eu fiz na época da Melinda também, porque o leite materno, ele é bactericida, ele é hidratante e cicatrizante. Então, ajuda muito, muito mesmo. Isso é uma dica muito boa que pode prevenir, então, essas rachaduras. Então, fica aí o nosso hashtag Tatá Responde de hoje com uma hashtag Fica a Dica. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado algumas dúvidas, esclarecido e, assim, até mesmo também compartilhar com a minha experiência de que é isso, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, a gente tenta, a gente investe da maneira que a gente pode, com todo o nosso amor, mas o importante é os nossos nenéns ficarem fortes, saudáveis, é isso que vale, não é? Então eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje, que tenha sido esclarecedor pra vocês, e até semana que vem. Beijo!